Você foi gerado para ser amado. É isso mesmo, você foi gerado, né? O projeto de Deus, a qual ele gerou você, foi para ser amado. Muito amado. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Bom dia, nós estamos aqui começando nosso cafezinho, né? Hoje nessa sexta-feira abençoada, sexta-feira maravilhosa, né? Eu convido você, né, que pode, a permanecer na live, a compartilhar essa live, enviar para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Eu convido você, né, também a permanecer e aguardar a oração, né, no final da live. Nós estaremos aqui orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, né? E você que pode, né, compartilha, envia para alguém, convida mais pessoas, né? E nós vamos, né, caminhando dentro desse pensamento, pregando a palavra do Senhor e vendo o que Deus tem, né, para nós dentro da palavra hoje. Bom dia, irmã Elza, bom dia, irmã Nair, bom dia, Rosânia, irmã Rosânia, bom dia, Eliane. Tem cafezinho aí? Hoje eu tô com uma aguinha aqui, né? Deu um pouquinho de alergia. Então hoje eu tô aqui tomando uma aguinha filtrada aqui, porque não tem como não. Vamos de água mesmo. Ontem, né, eu estava falando aqui na live que nós falaríamos algo relacionado à nossa mente, né? E Deus trouxe, né? Aprove ao Senhor, Deus colocou algo no meu coração nessa madrugada. E nós vamos compreender, né? Porque muitas coisas têm acontecido e às vezes a gente se perde um pouco, né? Dentro dos nossos pensamentos, na nossa mente, é uma batalha, né? Nós vivemos em batalha constante. Nós sabemos que nós o tempo todo nós estamos em batalha. E nós precisamos vencer, né, as batalhas. Nós precisamos vencer. Porque muitas vezes nós colocamos algo diante do Senhor, nós temos, né, colocado coisas diante de Deus, em que o inimigo quer trazer sobre nós um peso da dúvida. E esse peso da dúvida, muitas vezes, ele vem, né, por batalhas na mente, em que nós não sabemos como lidar, né, nós não sabemos como nos comportar. E assim, nós sabemos, né, que muitas coisas têm acontecido para o cumprimento da palavra de Deus. Muitas coisas têm acontecido para que realmente venha se cumprir a palavra do Senhor Jesus, né? Deus, ele falou na palavra que quando chegasse no fim, nós iríamos ver essas coisas acontecendo. Nós iríamos ver coisas acontecendo que, assim, seriam o quê? Os sinais. E nós temos esses sinais acontecendo diante de nós, né, no dia de hoje. Bom dia, irmão Jamia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mônica, paz do Senhor. Bom dia, irmã Catarina, paz do Senhor Jesus. Eu vou perguntar aqui. Hoje é aniversário da Rani. Nossa, sim, vamos estar orando para o aniversário dela. É benção pura. Aniversário da Raniele. Quantos anos, minha irmã, a senhora tem, irmã Naís? Se a senhora puder falar, né? Só se a senhora puder. Se a senhora não puder, não tem problema não, né? Aqui pegar uma pessoa assim de mais vivida, com mais experiência que a gente, né? A gente vai usar alguns exemplos aqui, né? Nós vemos coisas acontecendo nesse tempo e muitas vezes nós não conseguimos entender, né, o que tem acontecido. Por quê? Nós estamos diante de uma mudança muito grande. Nós vemos uma mudança tanto no comportamento das pessoas, nós vemos mudança ao nosso redor de todas as formas possíveis. E muitas vezes isso aí vai impactar, né? Vai trazer para nós um susto. Por quê? Porque às vezes nós vemos coisas que antes, né? Se a gente visse um tempo atrás, eu tenho 41 anos, a irmã aí vai fazer 61. Novinha ela, gente. Vai fazer 61, né? Eu tenho 41, né? E assim, tem coisas que eu vejo agora que realmente me assusta, né? Principalmente assim, a minha família, né? Morava toda na roça, na zona rural, e assim, é uma coisa que eu gosto demais. Eu gosto demais de roça, zona rural, eu gosto disso. A nossa cidade, né, interiorzão, né? Mas assim, era bem retirado mesmo, né? Vieram de Guaçuí, depois foram para a zona rural, né? Bom dia, Regina, Pai do Senhor Jesus, presente, você aqui, minha irmã. Então, assim, a Regina, né, mora também, né, na zona rural, né, Regina? Então, a gente tinha o costume de ver, né? Se fosse, eu cansei de ouvir vovô contando história, né? Que se fosse, se tivesse ali um animal, né? Se tivesse, vamos supor, fulano vai no final de semana, ele vai matar um porco, ele vai preparar aquele porco ali. Então, assim, havia uma mudança de comportamento também nos vizinhos. Os vizinhos saíam para ajudar. Não é igual agora, né? A Regina mora na zona rural, ela sabe disso. É totalmente diferente. A gente ainda vai na zona rural, muitos ainda preservam esses costumes, né?
Irmã Rosane, se quiser falar a idade aí, fica à vontade. Se não quiser, não tem problema não, né? Eu não tenho problema com falar a idade, eu até gosto, né? Minhas irmãs ficam rindo de mim, que falam que eu gosto de falar que eu tô velha. Mas isso não é velha não, gente, é experiência, é bênção de Deus. Não me veio os cabelos brancos ainda, mas eu tenho 41 com vida de 70. Então, na zona rural, entrou mais um aí da zona rural, a Tatiane aí, ó. Na zona rural, às vezes a gente via muito isso. O vovô também contava muito sobre isso. As pessoas iam lá preparar um animal, né, um porco, um boi que fosse, fritar, um toucinho. Havia uma mudança no comportamento dos vizinhos. Ele se empenhava, ajudava, terminava ali, levava para alguém. Olha, aqui na casa do meu sogro, até uns 5 anos atrás, antes dele falecer, era assim. A gente enchia a casa para ajudar. Em Rive, desse jeito. Tinha esses costumes, tinha essas situações, né? Ah, leva um pedacinho para fulano. Ou então, às vezes, essa questão até hoje que a gente cultiva, às vezes tem algo na casa da gente, né? Que em casa, geralmente, quando tem o café, a gente, né, quer que alguém leve um pedacinho de alguma coisa, alguém traz, a gente compartilha. Então, assim, esses valores, esses costumes, eles estão se perdendo. E como está havendo uma mudança, tem a geração anterior e tem a geração nova que está vindo aí. Então, a nossa mente, quando começa a bater de frente com essa situação, a gente começa a achar esquisito. Por quê? Porque nós vemos uma frieza muito grande. Nós vemos uma frieza muito grande. Às vezes cai uma pessoa na rua, né? Cai uma pessoa ou se acidenta, as pessoas estão mais focadas em fotografar, né? Mas eu não estou aqui para criticar essas pessoas, eu estou aqui para expor algumas coisas, mas eu não quero criticar ninguém, porque o meu papel é pregar a palavra. É mais para tirar foto, às vezes até a gente vai se dispor mais para tirar foto ou saber o que aconteceu do que ir lá socorrer. Não parece não, Eliane, tem 54 não. Então, assim, às vezes a gente vê que esses valores, esses costumes estão se perdendo. E nós vamos na palavra, eu deixei até fixado aí, Mateus, né, capítulo 24, no versículo 12. A Bíblia vai dizer assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando nós vemos essa situação acontecer, isso deixa a gente meio que impactado, porque a gente pensa assim, meu Deus, as pessoas já não amam mais ninguém, o que está acontecendo? Então nós que temos que fazer a diferença. Se você vê que alguém não ama, que alguém não acolhe, que alguém não abraça, você faça a diferença. Gente, não liga que eu estou incomodado com o meu vestido, não, que eu estou perdendo peso. E aí pego uma roupa, eu penso que ela serve, ela já não serve mais não. Eu tô aqui inquieta, porque realmente mais um que se foi. Desculpa estar falando aqui, mas eu tô inquieta. Eu pego algo, vou vestir, daí a pouco esse dia eu tirei muita coisa, já foi muita coisa, e eu vou vestir quando eu vejo, já não serve mais. Aí passa 2 semanas, 3, já era também. Então, glória a Deus, né? Louvado seja Deus, né? Deixa Deus fazer e glória a Deus. Então, quando nós olhamos essa situação, a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? Mas a palavra de Deus já havia nos alertado. Por aumentar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Tem alguns textos aí, eu não sei qual Bíblia que vocês estão aí, mas tem algumas traduções que vai dizer por aumentar a iniquidade. A iniquidade é aquele pecado que a pessoa não confessa, ou seja, ele vai pecando, mas ele não muda. Ele vai pecando. Bom dia, Murilo, paz do Senhor Jesus. Vai pecando, mas não há transformação. Então, quando não há mudança e não há arrependimento e há insistência no pecado, é pecado sobre pecado. Para distinguir a iniquidade, eu costumo falar que é aquela frigideirinha, né, preta, que às vezes você já fritou tanta coisa nela e às vezes pega e joga até fora, né? Quem nunca, né? A gente tenta não deixar, mas acontece. Então, assim, acontece muito isso. A iniquidade vai aumentando, a maldade vai aumentando. Então a gente estamos vivendo com o sentimento de como se as pessoas devessem alguma coisa a nós. Porque as pessoas eram mais gentis, porque as pessoas eram mais tranquilas, porque o pecado e a iniquidade não estava no grau que está hoje. Ainda não encheu a medida, porque quando encher a medida, Jesus vem. Quando encheu a medida, deu o limite, quando o copo ali vem a última gota, Jesus vem. Jesus vem tirar a igreja, ele vem resgatar eu e você, porque vai chegar num ponto que a igreja não fica aqui mais. Vai chegar num ponto em que nós não vamos ficar aqui mais.
Vai chegar num ponto em que nós não vamos conseguir mais estar aqui, porque nós estamos aqui caminhando em terra que não é nossa. Nós estamos aqui caminhando, paz, Mabel, paz, Senhor, Elisete. Nós estamos caminhando em terra que não é nossa. Nós não somos daqui. Deus vai te dar alguns confortos aqui, Ele vai te entregar algumas coisas aqui, mas para que você venha desenvolver em prol do reino de Deus, mesmo que Ele te dê conforto pessoal, para a sua vida pessoal, ainda esse conforto é para que você tenha paz, para que você venha desenvolver aquilo que Ele preparou para você, e tudo vai cooperar para a pregação da palavra. Bom dia, Dani. Então, o que acontece? Nós olhamos para as pessoas como se ela nos devesse alguma coisa, porque antigamente não era assim. Antigamente, né, igual eu falo, na zona rural, né, quem é da zona rural, eu já usei de exemplo, sabe disso. Quando tinha algo na casa de um, você via, tinha aquela comunhão, tinha aquela festa, juntava os vizinhos e ali só os vizinhos já davam uma festa. E às vezes, vai convidar fulano, agora eu costumo dizer que é capaz de prender a boca do porco quando for matar ele, para ele não gritar, para ninguém saber, né? Porque mudou muita coisa. E por que isso mudou? Por causa do aumento da iniquidade. E isso abala a mente, isso abala o nosso emocional, isso traz um peso emocional se a gente não souber lidar. Porque nós vivemos como se alguém devesse alguma coisa para nós, porque nós vivíamos em um mundo que as coisas eram mais diferentes. Embora nós tivéssemos menos recursos, menos tecnologia, menos coisas que a gente hoje temos facilidade, era menor, as facilidades, era mais difícil, a vida era mais difícil. Bom dia, Raniele, tudo bem? Paz, parabéns, feliz aniversário, já te entregaram aqui na live aqui que você faz aniversário hoje, né? Deus abençoe a sua vida, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus realize todos os seus sonhos que Ele gerou no seu coração, em nome de Jesus. Então, nós sabemos que antigamente era assim. Você ia para o interior, então era diferente, conseguia se juntar as pessoas, mas com o acúmulo da maldade, o que aconteceu? As pessoas já não se amam mais. E isso é porque? Para cumprimento da palavra. Então isso traz um peso na mente, traz uma carga emocional, porque à medida que o pecado vai aumentando no mundo, o ambiente vai ficando insustentável. Né? Se você convive com alguém numa situação de pecado constante, não há transformação e a pessoa não quer mudar, você sabe que é uma batalha constante. Você sabe que é uma luta terrível. Então imagina o mundo todo. Né? A gente tem vivido isso, a palavra tem se cumprido e nós sabemos. Né? A Regina está testificando aqui, ó, também. É verdade, sou da roça também, era muita comunhão. É verdade. E nós temos que aprender a lidar com essa situação? Sim, de certa forma. Você tem que aprender a preservar os seus sentimentos, os seus pensamentos no meio dessa situação, mas você não tem que se acostumar com isso, né? E nós vamos ver agora a palavra no livro de Romanos, que a receita, né? A receita que tem para nós aqui no livro de Romanos, a qual a palavra de Deus ela vai nos dizer o que nós temos que fazer. Por quê? Porque se você for colocar isso na sua mente, você não vira, não. Você fica olhando e fala, meu Deus, mas por que as pessoas estão desse jeito? Elas estão desse jeito. Porque a palavra de Deus, ela já previa isso. Isso ia acontecer. A Bíblia vai dizer que nós temos o quê? A Bíblia diz, alegre-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, ou seja, nós temos que continuar fazendo o bem. Não importa em que pé que estejam as coisas, nós precisamos continuar praticando o bem. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Não é porque o mundo está de cabeça para baixo, não é porque as situações estão de cabeça para baixo que nós temos que olhar e nós... não, já está assim, deixa acontecer. Ah, não, já está assim, é assim mesmo. Não, você nasceu, Deus gerou você. O projeto de Deus é para que você fosse muito amado. Bom dia, Tunica. Pai Senhor, muito obrigado. Já falei que seus olhos estão ungidos, Tunica. Então, ele gerou você para que você fosse amado. Para que você fosse cuidado por ele. Observa-se que no jardim, Jesus, né, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele estava junto com o Pai quando foi criado toda a terra. Lá no jardim, o que acontecia? Todo dia, na viração do dia, o Pai passava para ver a criação dele. Todos os dias. Ele mudou? Ele continua fazendo isso? Ele continua. Por que você sofre tanto na sua mente? Por que é tanta batalha que levanta na sua mente? Você não foi gerado para isso que a gente está vendo aí.
O projeto original de Deus é você ser amado, é você ser cuidado. Você foi gerado para a glorificação do nome do Senhor. Você não foi gerado para isso tudo que está acontecendo. O projeto de Deus, nós estamos daqui, mas nós não somos daqui. Você foi gerado para que houvesse no seu coração, intrínseco na sua alma, um amor muito grande pelo Pai e recebendo esse amor grandioso de Deus por você. Deus, quando ele cria tudo, ele prepara tudo, ele prepara todo o ambiente. Gente, quem é que nasceu vestido? Ninguém é que nasceu. Ninguém nasceu, mas quando você nasceu, já tinha tudo preparado, já tinha suas roupas ali, né? Já tinha um cantinho para você dormir, já tinha tudo. Assim foi quando Deus cria o homem. Deus cria o homem à imagem e semelhança. Imagem, externo, semelhança, tanto externo quanto as características internas. Você é parecido com o seu pai. Você é parecido com aquele que te gerou. Você foi gerado dentro de Deus. Você é criatura a qual o Senhor chamou para viver coisas grandes, coisas firmes e consistentes na presença de Deus. Deus, nesta manhã, através dessa palavra, Ele quer resgatar no seu coração que você é amado de Deus. E se você colocar isso dentro do seu coração, você não vai ficar chorando pelos cantos. Eu falo isso por experiência própria. Eu era deprimida, depressiva, chorava por causa de tudo e vivia pensando que as pessoas me deviam amor, me devia cuidar, devia isso, devia aquilo. Não, o Senhor já dispensou tudo isso sobre a sua vida. Você foi escolhido, você foi gerado dentro do coração do Senhor. Você foi planejado, você foi projetado pelo Senhor. E se você não colocar isso no seu coração, todo dia você vai estar chorando por algo diferente. Todo dia você vai ter um motivo de choro. Você vai ouvir a palavra todo dia, mas todo dia você vai estar remoendo alguma coisa e chorando. Por quê? Porque o mundo não está fácil. Porque a palavra que nós lemos aqui diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você vai ver coisas terríveis. Ainda não encheu a medida. Ainda não completou a medida. Porque quando completar a medida, o Senhor vem e retira a sua igreja da terra. Mas que igreja que ele vai levar? Uma igreja adornada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Aceita a cura que vem de Deus. Você, enquanto você tiver pena de você mesmo, fica, meu Deus, mas olha isso, Senhor, acontece assim, acontece assim. Deus não chamou para que você tenha pena de você. Ele chamou para que você venha projetar a sua vida nele e seja curado, receba cura, receba vida, receba vivificação pelo Espírito de Deus. Abandona esse espírito da depressão. Para de alimentar esse espírito de depressão e de chororô, porque o Senhor falou com você. Decamada sébia. Eu te fiz por um pouco menor que Deus. A palavra de Deus nos garante isso. E quanto mais um abismo chama outro abismo. Você chora hoje por causa de algo, amanhã você está chorando por causa de outra coisa. Eu falo porque eu vivi desse jeito. E eu já estava na presença e eu vivia chorando. Eu já não estava em depressão mais, mas eu gostava da situação de chorar por causa de alguma coisa. Então eu falei, chega, você precisa se posicionar e ver que você não é um coitadinho. Você não é um coitadinho, você é alguém que foi gerado, projetado pelo Senhor Deus. E não há nada, ninguém, nada é maior do que os planos de Deus, nada foge do controle de Deus. É sobre isso que a Rutilete está falando. Viver a identidade de filha amada de Deus muda tudo. Ela falou tudo agora. Essa menina dá uma aula disso. Por quê? Porque ela está vivendo isso. Deus trouxe isso para a vida dela. Se você quiser, amada Elza, você vai receber cura disso em nome de Jesus. Cada vez que você começa a chorar por algo, fala, Senhor, eu rejeito esse espírito aqui. Eu rejeito esse espírito de tristeza aqui. E você vai e leva na cruz. E o Senhor Jesus, ele vai trazer cura. Quando você conhece a sua identidade, eu não sei se você está entendendo a profundidade dessa mensagem. O Senhor, através dessa mensagem, quer que você entenda que se a sua identidade no Senhor, eu falo isso aqui direto, ela estiver curada, você estiver identificando quem é você diante de Deus, a iniquidade vai aumentar, vai apertar, as coisas vão vir. Eu não posso falar de algumas coisas aqui que a live cai, né? Depois ela não fica salva, né?
Se eu falar o que vai vir para a igreja ou qualquer coisa relacionada à nossa nação, a live vai cair, não fica salva, né? Não fica, para vocês entenderem o que a gente está vivendo, né? Tem palavras que se eu falar aqui, a live cai na hora. Então, assim, se você agora, né? Jesus falou com Jeremias, né? Deus fala com Jeremias, ó, se você te fadiga com quem está indo a pé, imagina você com aqueles que estão a cavalo. Se você, Jeremias, está chorando por causa dessa situação aí, imagina quando vier algo pior. A sua identidade em Deus, ela precisa ser renovada à luz da palavra. Paulo disse o quê? Renovai a vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada todo dia. A nossa mente precisa ser renovada na palavra. Deus, o que a palavra de Deus diz aqui? Senhor, o que a palavra tem sobre isso? Ah, surgiu uma situação, o que tem na palavra sobre isso? O Senhor quer que você levante diante dele, olhe nos olhos dele, colha aquilo que ele tem para você. Porque senão você vai viver só na sombra. Você vai viver só na sombra. Você vai viver pensando que você vai conquistar, mas na verdade na hora você não vai tomar posse. Por quê? Quando estiver perto de você conquistar, você abandona, você entristece, você aí deixa pra lá. Entendeu? Eu era menina que vivia tentando contra a minha vida. Eu era menina que vivia enchendo a mão de remédio, tomando. Eu era menina que vivia tentando dar fim na minha vida. E Deus me deu um sentido para viver. Ele me mostrou que Ele me livrou das garras da morte. Isso é muito. E Ele não merece que eu fique chorando o tempo todo. Deus não merece que nós venhamos ficar chorando o tempo todo. Você foi gerado dentro do Pai para ser amado, para ser cuidado. Ah, mas eu estou passando por isso, isso e isso. Sim, tem muitas pessoas passando. Reconecta no Senhor. Resgata a sua identidade em Deus. Porque o Senhor ele vai curar a sua mente. Ontem eu falei, se o Senhor permitiu, eu estar falando aqui sobre a mente, mas o Senhor já tinha gerado no meu coração. E Deus, ele trazia na madrugada, Deus trouxe no meu coração. Filha, eu gerei os meus para serem amados. O primeiro projeto é amor. O projeto do jardim, ele não foi extinto quando o homem foi expulso. O projeto do jardim, ele continua na Nova Jerusalém, onde não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver nada disso. Becalaçou, remanda, revaçou, decomanai. Andarabacebe, andaragacebe. O Senhor quer te levar para a eternidade. O projeto que Deus criou no jardim, ele continua. Deus só está tirando, rebanda, subcomanai. Ele está tirando, decomanagacebe, tirando de nós, extraindo de nós a adoração sincera para que nós venhamos ser aprovados e estar neste lugar. Aí se você pensar que o projeto do jardim, né, do Éden, a qual Deus fez, deu errado quando o pecado entrou, não deu errado. Esse projeto não foi extinto. O Senhor, ele fala, olha só, o pecado entrou. Não era para haver pecado, mas já que ele entrou, eu vou enviar alguém que vai resgatar o meu povo da prisão, das garras da morte, das garras do maligno. Eu vou purificar os meus, eu vou limpar a minha igreja e eu vou conduzir a eles a um lugar de descanso dentro do que eu preparei para a minha igreja. O projeto do jardim não foi suspenso, não deu errado. O pecado entrou e Deus já sabia. Nada pega Deus de surpresa. Não tem situação nenhuma que pega Deus de surpresa. Aquilo que às vezes vem pegar você de surpresa, o Senhor já sabe. O projeto não foi extinto. O projeto original não foi extinto. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece, quando eu disse na chamada da live, você foi gerado para ser amado. Os bombardeios na mente vão vir, sim. Mas se a sua identidade estiver no Senhor Jesus, você vai vencer. Você vai olhar situações acontecendo. Você vai olhar tudo piorando, porque é para cumprir a palavra do Senhor. E você vai estar grudado na presença de Deus, reconhecendo a sua identidade curada no Senhor. Quem tem identidade não perturba ninguém. Quem tem identidade curada, ele não é peso, ele é leveza. Quem tem identidade curada, ele não fofoca, ele traz bênção. Quem tem identidade em Deus, ele não é problema, ele é solução. Ele é leveza. E como nós estamos falando aqui, né? Que a maldade, por aumento da maldade, o amor de muitos, ele ia esfriar, vai acontecer. Mas lá em Romanos 12 disse o quê? Permaneça fazendo o bem. Continua fazendo o bem. Aquilo que você foi chamado para fazer.
Deus chamou você para amar, Deus chamou você para o amor, Deus chamou você para que você pratique as obras do Pai. Não tem como eu falar que eu amo o Senhor e eu estar sentado na roda fazendo fofoca e dizendo que Deus, eu amo Deus, não ama Deus. Porque dependendo da roda que você senta e o nome de quem você coloca, você está expressando qualquer coisa, menos o seu amor ao Senhor. O Senhor Jesus, ele vê tudo. E às vezes a gente se esquece disso. O primeiro projeto foi de amor. Todos os dias, na viração do dia, todos os dias, deu a viração do dia, Deus passava no jardim. Pra quê, será? Será por quê? Cuidado. Será por quê? Amor. Ele continua passando. Quando você aceitou Jesus, você foi reconectado, você foi ligado de novo nele. E ele continua passando todos os dias para saber como você está, para saber como foi o seu dia. Quando Adão ele pega e ele esconde de Deus por causa do pecado, essa é outra armadilha de Satanás, porque pecado, se pecou, descobriu ele, já vai para o joelho, já vai colocar diante de Deus, Senhor, eu pequei, o pecado tem nome, tá, gente? Me perdoa pelos meus pecados, tá? E Deus, mas dá nome a esse pecado aí, dá nome a esse pecado aí. Quando você reconhece, Deus, olha, eu errei nisso e isso aqui, o Senhor me perdoa, mas de coração, para não cair de novo, não é falar, eu vou fazer, depois Deus me perdoa, não. Você vai estar se enganando. Vai ter um dia que ele vai se cansar, assim quando ele se cansou de Sansão. Sansão fazia e voltava atrás e a força voltava, até que a força não voltou mais. Até que ele pagou com a vida. Porque ele era um juiz extremamente escolhido pelo Senhor, mas ele brincou com aquilo que Deus deu para ele. Se brincarmos com aquilo que Deus tem nos dado, as consequências são terríveis, né? O projeto de Deus para a sua vida é resgate da sua identidade no Senhor Jesus. De você saber quem você é em Deus. Quem Ele gerou. Ele não gerou uma pessoa depressiva. Ele não gerou uma pessoa doente. Ele não gerou uma pessoa que o tempo todo vai olhar e falar assim, isso eu não posso. Ele é badai, decomandar. Se o Senhor gerou você para frutificar para a glória dele. O seu sorriso cura outras pessoas. Você está bem, é testemunho para que outros vençam. A vitória que você tem na sua vida, outros veem e temem o Senhor e recebem através da mesma vitória que você recebeu. Você está de pé para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Você está curado. Primeiro é a mente. Primeiro é por dentro. A cura do lado de dentro, ela vai refletir no seu corpo todo. Ela vai refletir em toda a sua vida. Quando você é curado do lado de dentro, o Senhor, Ele cura você da sua saúde. E às vezes você está lutando com doenças que elas não estão no seu corpo, elas estão na sua mente. Paulo, quando fala, renova a mente em onde? No Senhor, renova em Deus. Quando você se reconecta com o Senhor, nós temos coisas aí, nós temos celular o tempo todo. É TV, é filme, todo tipo de distração. Mas o Senhor quer nos chamar a um caminho de conexão com Ele. E esse caminho de conexão não há acusação que venha pender, ficar ali pendente sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus também diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, você reconecta com Ele, liga de novo. Não importa quantas vezes você foi quebrado, importa quem colocou você de pé. Ele estava lá no dia da sua dor, do seu sofrimento. Ele que estava lá. Pode ter amigo, pode ter quem for. Vai ter um dia que Deus vai tirar todo mundo, vai ficar só você e Ele. E Ele conecta você a Ele de uma forma tão graciosa. E Ele fala, olha aqui, filho, o meu projeto para você é ser amado. E você tem que amar primeiro, é você. Você tem que se amar. A tal ponto de não aceitar pensamentos negativos, pensamentos demoníacos, pensamentos de baixa autoestima, pensamento de trevas. Não, você tem que se amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Como você vai amar o próximo? Como você vai fazer a obra de Deus se você se olha o tempo todo e se coloca para baixo? Você vai estar se enganando, você não vai estar fazendo a obra. Você vai estar fazendo alguma coisa e falando que é a obra, mas a verdadeira obra há a transformação. Primeiro dentro, depois do lado de fora.
Eu não poderia estar aqui pregando nada disso se eu não tivesse curado do lado de dentro. O que me dá autoridade para chegar aqui e falar isso é aquilo que eu venci. Porque a palavra do meu Deus, ela não muda. A Bíblia diz que tudo aquilo que você vence, né? Aquele que é vencido, ele torna-se servo daquele a quem venceu. Se você venceu algo na sua vida, você tem autoridade sobre aquilo. Você tem autoridade sobre a morte. Ah, você recebeu autoridade sobre a morte para repreender? Sim. Quando meu marido está esvaindo em sangue, o Senhor falou, repreenda o espírito da morte. E ele foi vencido e ele está de pé até hoje. Então o Senhor, ele nos delega autoridade. Agora, se você mente, você não tem autoridade sobre a mentira. Se você é fofoca, você não tem autoridade sobre demônio. Eles vão atacar você o tempo todo. Eles vão atacar a sua casa, eles vão atacar seus filhos. Mas quando você se reconecta no Senhor Jesus, há uma ligação de volta. O plano do Senhor, ele é reconstruído. E é o primeiro projeto, é o projeto do jardim, que o homem o quê? Adorasse a ele. E ele recebesse esse amor, assim como ele amasse o Pai. Ele conhece o Pai passa todo dia, ele instrui tudo, ele cria tudo. Deus prepara um ambiente que tudo foi preparado e colocado à disposição. Daquilo que o homem precisasse. E ele vai desejar justamente o quê? Aquilo que não era para ele. Aquilo que não era para ele nem chega perto. E Deus ainda, quando acontece isso, eles pensam que é o fim, eles escondem de Deus. Deus vai lá e fala, olha, eu vou vestir vocês vão receber a sentença de cada um levou a parte dele. Não adianta tudo que a gente faz colocar a culpa no diabo, não. Ah, é o diabo. Não, se você fez, você vai levar o seu pedacinho. O irmão que estava com você vai levar o seu pedacinho e Satanás vai levar o pedaço dele. Na palavra não diz isso, sabe por quê? Se tudo coubesse colocar a culpa no diabo, não haveria julgamento no último dia. Se tudo é o diabo, como que no último dia houvesse o juízo final? Você estaria inconsciente, era só Satanás. Então, como que haveria julgamento? Não haveria juízo. Se há juízo, há a mente que decide fazer ou não fazer. Se há juízo, é porque tem livre-arbítrio. E se tem livre-arbítrio, você pode escolher. E se você pode escolher o que você faz, não tem como falar que Deus vai colocar tudo na conta do diabo, porque não vai. Porque no jardim, a serpente levou o que era dela, mas Adão também recebeu a correção e Eva também. E foi todo mundo sofrendo depois. Todos sofreram. Às vezes você olha situações e acontecem situações dentro da sua casa, acontecem situações dentro da sua família, Deus livre e guarde, né? Mas aí é coisas que provêm da nossa própria atitude. É nossa própria... A gente olha e fala assim, eu vou fazer desse jeito aqui. Deus falou assim, não, o meu projeto para você é ser amado. O meu projeto, eu criei você para ser amado. Por isso Satanás tem tentado bagunçar tanto o emocional. Ele tem investido pesado no emocional. Porque tá todo mundo distraído, né? As pessoas não conseguem ficar dentro da igreja, mas sem usar o celular, e isso é terrível, né? Se você estiver usando ele para ler a Bíblia, é uma coisa, mas dentro da igreja há uma falta de temor terrível, isso está acontecendo, e eu não tô aqui para criticar ninguém, né? Eu não tô aqui para criticar ninguém, porque eu não sou, né? Não. Mas a gente tá vendo, a gente nunca pensou que um ambiente de tanto temor acontecesse isso. E tá acontecendo, e isso virou coisa comum. E o que acontece? Aumenta a iniquidade, aumenta o pecado, aumenta a maldade, e com isso que vai aumentando as crises psicossomáticas, vai aumentando a ansiedade, vai aumentando essas coisas, porque nos distraímos com aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nos distraímos de onde Deus nos colocou, passamos a olhar para outras coisas, e como o nível de ataque ele está elevado, porque está próximo à vinda de Jesus, você é abalado o tempo todo, porque a nossa mente ela é curada no Senhor Jesus. Quando a sua mente está em Deus, ela é curada. Quando a sua mente está no Senhor Jesus, ela é curada. Ela é curada. E quando Deus cura a sua mente, Ele cura quem está à sua volta. Ele cura no seu bairro, Ele cura na sua escola, Ele cura na sua rua, Ele cura no seu trabalho. Ele cura. Ele cura. Por quê? Porque há um propósito muito maior do que eu e você entendemos.
Você foi criado para ser amado. Você foi criado para ser aquele a quem o pai fala assim, olha, lembra quando Deus ele fala com o inimigo, ele fala assim, você viu meu servo Jó? Deus tem prazer em expor aquilo que você é para ele, não é para exibir para ninguém, é para Deus. Aquele amor que você tem por Deus, Deus tem prazer em expor esse amor diante do adversário. Deus tem prazer em expor. Viste o meu servo Jó? Viste? Quando Deus fala isso, você acha que ele não sabia que o inimigo queria afrontar? Já estava ali cirandeando, porque ele quer sempre jogar inimizade nossa contra o Senhor. Mas há um poder maior. Deus ele vem quando Jesus ressuscita, ele põe uma pedra em cima daquilo. Ele coloca uma pedra em cima daquilo, ele fala agora aqui, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e venha. Se você quer vir após mim, tome a sua cruz e venha. Ele coloca uma pedra nessa história e fala, ó, agora é o recomeço. Agora vocês estão tendo a oportunidade de recomeçar. Vamos reconectar. Olha só, havia um buraco, havia uma fenda, havia algo que fazia divisão entre o homem e Deus. Rose, de onde você está tirando isso? Se você for ver na palavra, o próprio véu. Só o sacerdote podia entrar. E se o sacerdote entrasse para oferecer sacrifício de qualquer jeito, ninguém podia tirar ele. Tinha uma cordinha amarrada que ele era puxado lá de dentro. Mas quando a palavra de Deus vai dizer que quando ele foi crucificado, o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasga, Deus está dizendo assim, olha, não há nada mais que me separe de vocês. O preço já foi pago. O pecado que era imputado sobre vocês, o cordeiro foi oferecido. O Cristo vivo foi pendurado no madeiro para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Quando ele é pendurado no madeiro, o véu se rasga. A palavra vai dizer que mortos ressuscitaram naquele dia. A palavra de Deus vai dizer que houve um grande terremoto que abalou as estruturas daquele lugar todo. Jesus, ele morre aparentemente quando ele está apanhando, parecia que ele estava na vergonha. Mas quando ele é crucificado, o Pai se revela. E eu não sei que situação que você se encontra hoje. Eu não sei debaixo de que acusação você está. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que no momento em que parecia vergonha, Deus se levanta e se revela. Você tem um Pai. Você foi gerado para ser amado e cuidado por Ele. Você não está abandonado. Você não está só. No momento de acusação, no momento do limite, no momento do pior, no momento em que você olhar e falar nada, agora não tem nada que aproveite. Agora acabou tudo. Agora parece que eu estou sozinho. Parece que nem Deus me ouve. Ele se levanta e fala, filho, eu estendo a minha mão para ti. Você não está só. Você tem um Pai. É isso que a palavra de Deus quer trazer no nosso coração hoje. Resgate. Resgatar a sua identidade. Ligar ela em Deus. E você só vai viver a plenitude do que Deus tem para você se você conseguir entender que o Senhor já venceu por você todas essas coisas. Nós não andamos como o mundo anda. Nós andamos na contramão do mundo. A palavra no livro de Romanos, aqui capítulo 12, versículo 12, disse o quê? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Tribulação é lugar de paciência, tribulação não é lugar de murmuração. Alegrem-se, alegrem-se. E a palavra prossegue dizendo, alegre-se na esperança. Tem esperança de acontecer alguma coisa? Espera com alegria. Espera com gozo. Espera, Senhor, eu creio que tu vai fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer. E quando nós vamos para o versículo 13, compartilhe o que vocês têm com os santos as suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Eu não era hospitaleira. Teve um tempo que eu recebia muita gente aqui em casa para orar. Catarina, dessa época, deve lembrar disso, né, Catarina? Catarina, não sei se ela tá aí, missionária Catarina. É uma alma, né, Catarina? Falar se tivesse ganhado só uma, já valeu por muitas, essa alma aí. A missionária Catarina, ela veio aqui em casa, a gente orava. E logo no início da minha fé, daí pouco tempo, eu estava recebendo pessoas aqui para orar. É verdade, Lisete. Visão, coração e atitude, não tem outra. E via muitas pessoas aqui, eu orava. Depois eu me fechei tanto que eu não queria saber de ninguém. Eu falava, olha, vai lá na igreja. Vai lá na igreja, porque as pessoas vinham receber oração e nunca ia na igreja. E às vezes, eu abria a igreja dia de culto da família. Eu tô com alergia, então tá com pigarro aqui, tá enchendo a paciência. Então eu ia
Abri igreja de culto da família e falava, não, vocês vão lá na quinta-feira, vai lá, eu tô lá de dia, vai lá na igreja lá. E eu fechei a casa, Catarina veio aqui, lembra, Catarina? E várias pessoas vinham receber oração e tudo. Depois eu fechei totalmente, falei, Deus, eu não quero saber de ninguém aqui. Mas eu fechei tanto que Deus não se agradou daquilo. Deus não queria o excesso que estava, mas também não falou para fechar tudo. E eu fechei a casa toda, não queria saber de ninguém, não queria mesmo. Falei, não quero, não sei o quê. E aí parei também, nem visita eu recebia. Por que eu tô falando? Aqui quando a Bíblia diz, pratiquem a hospitalidade, né? Em Romanos 12, no B, no versículo 13. Eu parei de receber, parei de querer e de gostar que as pessoas viessem aqui. Eu já vou encerrar a live. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí tem uma amiga minha, uma mãe que eu tenho, né? E ela muito hospitaleira, uma bênção. Ela recebe uma multidão com um sorriso no rosto, dá conta de tudo. E eu olhava e falava, Deus, o que é isso? Eu falei, se eu trouxe para me confrontar, não é possível. E Deus foi através da vida dela resgatando isso de volta. Quando Deus entregou o café com palavra, ele começou no sítio na casa dela. E eu amo ela demais. Falei, Senhor, e eu sabia, eu tinha certeza que o café não ia ficar lá. E eu falei com Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo? O Senhor sabe que é difícil para mim receber alguém. Deus falou, você vai quebrar essa barreira. Você precisa vencer isso. E eu ainda falava com ela, ó, a parte da hospitalidade na minha casa eu não tenho. Quando a Bíblia fala isso aí, eu fico perdidinha porque eu não tenho. Através do Café com Palavra, Deus trabalhou de maneira tão tremenda, e 1, 2, 3, e o Senhor, para não me assustar, e às vezes muda as pessoas, não são as mesmas pessoas que vêm, o Senhor entrega a lista, já disse como funciona o café, e vem as pessoas, e há a presença de Deus, e a gente tem comunhão, né? A gente recebe, e hoje Deus tirou isso, arrancou isso do meu coração, porque eu já não sabia receber nem visita mais. Por quê? Por causa de ferida. E enquanto eu fiquei olhando para as feridas, eu estava impedindo que outras pessoas fossem abençoadas. Não, cara, a minha casa não é igreja, é um ponto que a gente encontra, ora e tem comunhão. Recebo o quê? Os meus amigos. Os amigos vêm, oram, né? Tem um dia específico, a gente marca. Só que eu não sabia mais fazer isso. E por que eu estou confessando isso? Porque você foi ferido em um ambiente em que tinha pessoas. Mas você vai ser curado em um ambiente que tem pessoas. Porque às vezes você está olhando para quem te feriu. E Deus quer que você olhe para aquele que Ele vai usar para você como instrumento de cura. E enquanto eu não fiz isso, o Senhor não fez o que eu estava esperando. Tinha portas que eu estava esperando mais de 10 anos abrir. E elas se abriram no momento que eu abri a minha casa para o Café com Palavra. Rose, por que você está testemunhando isso? Eu estou testemunhando para vocês verem que a gente, né? E eu era trancada, às vezes até... Ah, Rose, eu vou na sua casa e falo, vai nada, vai de jeito nenhum. E quem me conhece sabe que eu falo mesmo? Não, vai não. O que a palavra vai dizer? Compartilhe o que vocês têm com os santos, né? As suas necessidades. Você tem alguma necessidade? Confessa primeiro aos santos. Primeiro você vai falar com aquele que é A Elisete tá rindo, mas ela sabe. A Elisete foi uma veterana do café, né? Desde ano passado. Veterana do café. Deus chama, põe na lista e ela vem mesmo, né? Mas quando é a casa, a igreja tá lá, gente, aberta, né? Minha igreja é receptiva, o povo abençoado na minha igreja, pra glória de Deus, o povo que sabe receber, né? Gente, eu tô falando da minha igreja, tá? Se quiser falar da de vocês aí, fica à vontade. Mas eu tinha essa dificuldade. Aí a palavra vai dizer, abençoa aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Ou seja, tem gente que persegue? Tem! Persegue, ó, do seu ladinho, passando do lado, batendo a mão nas costas, falando o quê? Eu te amo, Rose. Só que Deus está falando assim, não ama não. O coração dele com você é esse. O que você vai fazer? Orar por eles. Você não vai amaldiçoar eles não, porque dentro de você jorra vida, jorra bênção. E se jorra bênção, você vai fazer o quê? Você vai amar. Porque o seu amor, quando ele é colocado em prática, o Senhor entra em ação. Você tem o quê? Um dono. Deus ouve as conversas que você não ouve. Deus sabe o que acontece com você. Deus conhece você. Deus conhece o seu coração, Ele sabe tudo que você, o que precisa. E Ele se levanta como Pai. E para encerrar aqui, ó, a palavra vai dizer, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não é olhar ninguém de cima. Não deixar a pessoa sem graça, constrangida, porque, Deus fez isso na minha vida, mas é para que eu dê a mão para que outros também venham alcançar. Não é olhar como se eu estivesse num lugar meu, que brilha, que é único. Não, esse lugar é de Jesus, tá?
Se o diabo sugerir isso para você, é de Jesus, ó. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ô frase que eu levo para a vida. As minhas crianças começam, nossa, eu sou boa nisso aqui. Eu falo, você é o quê? Você é o quê? Se Jesus não colocar a mão, você nem nota, não tem. Aí ela já volta para trás, porque eu tenho isso para minha vida. Eu não posso me achar boa em nada. Ah, eu fiz isso muito bem. Eu sempre saio de toda pregação que eu termino, eu saio falando, nossa Deus, podia ter sido melhor. Eu não consegui, às vezes, falar aquilo que... Eu não consegui expressar, transmitir aquilo que estava no meu coração. Deus fala assim, agora que tá bom, porque você não está se vendo, então você não tem que se ver ali. Todas as vezes eu saio da live, às vezes eu saio de uma pregação que eu tiver, eu falo, Deus, não, meu Deus, alcança mais, me esvazia mais, tira mais de mim, me esvazia mais para o Senhor falar mais, porque se eu estiver ali, o Senhor não vai falar. Tira de mim, tira o eu, tira o que tiver atrapalhando, né? É duas coisas que eu não gosto, né? De receber elogio em nada. E de ser forçada a falar coisas que realmente vai contra os meus princípios dentro da palavra. Você não vai me ver confessar. E se eu não, dentro da palavra não tá, eu não vou tomar posicionamento de confessar aquilo que não está dentro da palavra. Porque eu aprendi que tem que ser assim. Aquilo que está do lado de dentro é o que eu tenho que viver do lado de fora. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar a live, né? Que já falamos 1 quilo aqui, já vai dar 8 horas. Já falamos demais. Sextou hoje, né? Vocês riram, né? Que eu tô aqui incomodada com meu vestido caindo, né? Que eu pensei que servia, mas não serve mais. E tá complicado, o negócio tá feio. As irmãs que chegou no começo aqui devem ter rido à vontade. Que eu falei, Jesus, perdi também, né? Mas glória a Deus, louvado seja Deus. Deus tem nos dado o quê? Saúde. A gente precisa cuidar do nosso templo. O corpo nosso é templo do Espírito Santo, né? Tudo que vem à nossa mão para fazer, nós temos que fazer conforme as nossas forças, mas nós precisamos de força física também para a pregação da palavra, para viver o novo de Deus, para viver aquilo que Deus tem para nós. Então nós não podemos negligenciar também o nosso corpo. Deus tem falado muito comigo sobre isso, desde o final do ano passado. Deus tem falado, toma uma atitude, você não pode negligenciar isso, também é adoração. Quando você cuida do corpo, você também está adorando o Senhor. Você também está adorando. E eu tive que me posicionar. Porque já estava dando algumas alterações que se eu não corro, Deus me livre, né? Deus me livre. E para a glória de Deus, né? Tudo com acompanhamento médico, tudo certinho. De tempo em tempo fazendo exames, repetindo. Estou fazendo tudo com acompanhamento. Mas o Senhor tem se mostrado grandioso, né? Na minha vida, para a honra e para a glória do Senhor. Esse é um testemunho, né? Esse mês, né? Para a glória de Deus. Vamos contar mais no final, né? Até aqui 30 quilos, ou você está fazendo propaganda? Não é propaganda, eu estou testemunhando, porque só Deus pode fazer isso. Eu estava doente já estava sem conseguir caminhar direito, porque caminhava, mas caminhava sentindo dor no pé e no joelho o dia todo. Então Deus falou assim, olha, basta menina, chega, para de viver o que você quer, você vai viver o que eu tenho para você. E é isso aí, amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar, Senhor, a minha vida, a minha casa, os meus filhos, a minha família. Deus, que o Senhor levanta, Pai, a tua guarda de patente alta, Senhor, sobre a minha casa. Contra, Senhor, murmurações, contra perseguições do adversário, contra, Senhor, Pai, orações ao contrário, contra, Senhor, todas as investidas do inimigo, contra, Senhor, todas as ciladas e embaraços de Satanás. Deus, que o Senhor se revela. Pai, se levanta, Pai, em favor da minha casa. Mostra, Senhor, a tua mão. Venha o Senhor ser o nosso escudo e a nossa fortaleza. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, Pai, que aqui estão. Deus, tem pessoas que estão, Pai, eu repito essa oração no dia de hoje. Tem contas, dívidas para serem pagas e pessoas que são fiéis ao Senhor dentro do coração e nas atitudes. Essas dívidas têm datas para serem pagas e somente se o Senhor colocar a mão elas vão ser pagas. Mas eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor vai se manifestar de maneira poderosa. Pai, em nome de Jesus, onde, Pai, estiver preso, onde estiver parado, Pai, o valor que elas precisam receber, Deus, que o Senhor venha liberar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo entrar com providência para que eles venham receber aquilo que lhes é de direito. Destrava, Senhor, esses valores, destrava, Senhor, essas portas, coloca as tuas mãos, Pai, no nome de Jesus.
Deus, eu coloco diante de ti, meu Pai, a vida, Senhor, Pai, da Bruna, a vida da Bia, a vida do Gabriel, a vida do Márcio, Pai, da Elisete. Que o Senhor entre com providência no nome de Jesus, trazendo aquilo que lhes é necessário. Eu apresento a ti, Senhor, a vida da Juliele, a família da Juliele, a casa da Juliele, Pai, as filhas. Entra aí, Senhor, com providência. Resgata, Senhor, no coração da tua filha, aquilo que tu já falaste com a tua filha, Senhor, Pai, há muito tempo. Traga, Senhor, o fogo do teu espírito, a brasa viva do teu altar, queimando no coração da tua filha. Levanta, Senhor, a tua filha neste propósito a qual ela tem levantado contigo. Pai, fortalece os passos. Levanta, Senhor, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, a família dela, ela pertence ao Senhor. Deus, joga por terra todo o embaraço que o inimigo tentar trouxer nos pensamentos dela para ela desistir. Deus, lança, Senhor, estratégias no coração da Juliele, Pai. Lança estratégias no coração dela. Toma, Senhor, a vida, Deus, da Nawane. Toma, Senhor, a vida, Pai, da Alana. Toma nas tuas mãos a vida, Pai, do Alan. Grande obra tem o Senhor sobre esta casa. E nada, Senhor, e nem ninguém, nada, Pai, que o adversário fizer vai parar aquilo que o Senhor levantou esta casa para que eles fizessem na tua presença, porque o Senhor é o Deus que vai reposicionar, tu é o Deus que vai levantar, tu é o Deus que será glorificado através desta casa. Pai, eu tenho, o Senhor conhece o meu coração, um amor muito grande por essa família. Tu sabe, Pai, o amor que eu tenho pela vida da Nawane. Tu sabe, Senhor, das minhas orações, a qual foram feitas em prol deles. E eu te peço no dia de hoje, Senhor, abre os olhos espirituais dessa família para que eles vejam o quanto o Senhor os ama. Assim eu te peço em nome de Jesus. Deus, toca, Senhor, na vida da irmã Naí, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo. Coloca, Senhor, força, Senhor, no corpo, que o Senhor venha trabalhar nas veias, nas artérias, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, completar, Senhor, em 100% a tua obra. Toca na mente, toca no coração, toca no subconsciente, toca, Senhor, no nome de Jesus. Pessoas precisam trabalhar, Senhor. Carteiras precisam ser assinadas aqui, portas que precisam ser abertas, Pai. Crianças, Pai, onde estiver, Senhor, crianças, Pai, com enfermidade, com alergias, toca no nome de Jesus. Nós renunciamos, Senhor, toda alergia, toda rinite, toda sinusite. Deus, eu rejeito isso na minha vida no nome de Jesus. Eu coloco debaixo das tuas mãos, Senhor, a vida de crianças, Pai, de filhos aqui, de pessoas que vão passar posteriormente nessa live e que vão ser abençoados. Toca na vida da Cida, do irmão Ercílio, na vida do Joenes, da Tamires, Pai. Entra com providência no meio da casa deles. Tu é grande, tu reinas sobre esta casa. Toca na vida da Catiane, Pai. Toca na vida do Samuel, Senhor, da Thalita. Toca, Senhor, Deus, no trabalho da tua filha. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer honrarias, Pai. Que o Senhor venha ser glorificado, em nome de Jesus. Assim eu te apresento a vida da Ana Raniele. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, cobrir ela com as tuas potentes mãos. Que o Senhor venha derramar bênçãos, Pai. Bênçãos que não têm fim. Traga, Senhor, em nome de Jesus, a recuperação total para a tua filha. Que ela venha, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha arrancar, se houver dores, aquilo que restou, que o Senhor venha curar por completo. No nome de Jesus. Abençoa ela, a casa dela e a família dela. Assim nós te oramos e te bendizemos. Muito obrigado. Nós estamos encerrando a nossa live, né? Sexta-feira que vem. Eu já vou falar hoje que ontem ela deixou, né? A Rutileia deixou, né? Sexta-feira que vem nós vamos ter live, né? À noite. Definir o horário com ela aí, um horário que é melhor. Nós vamos ter live à noite. Na sexta-feira que vem nós vamos estar com a irmã Rutileia. Um tema que vai, assim, ser bênção de Deus. Deus, né? Ela já está preparando esse tema aí. E na sexta-feira que vem nós vamos ter, né? A nossa live que às vezes a gente faz à noite. Uma vez no mês, às vezes duas, né? E eu tava meio encostada, mas eu senti de Deus que é para fazer. Deus tem falado comigo a respeito disso. E sexta-feira que vem, né? A nossa bênção vai estar na live aí, falando de um tema abençoado. E segunda-feira, que a gente no final de semana, já ficando pronto o convite, a gente pega e já libera esse convite, esse compartilho, né? E vai ser bênção de Deus. Então, sextou, encerramos aqui até segunda, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Você que chegou no final, podendo, né? Volta à live do começo, né? Deus falou poderosamente no nosso coração. E até segunda, se assim o Senhor Deus permitir. Bom final de semana, passeia, divirta-se, né? E deixa o Senhor em primeiro lugar. Cuide da sua mente, das suas emoções, do seu coração.
e sabe que Deus gerou você para ser amado. Amém? Fica com Cristo.